E aí moçada, tudo bem? Eu sou o Filipe e hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui no meu estúdio improvisado aqui. A gente tá gravando da varanda da minha casa aqui no vidro pra gente continuar, né? A gente tem que continuar sobre ácidos e bases na química orgânica. Então a gente tem fundamentalmente dois tipos, na verdade, de caráter que a gente tem que estudar: o caráter ácido e o caráter básico. O caráter ácido é dado basicamente por três funções. A primeira delas está no próprio nome, é a função ácido carboxílico. Agora vamos pensar, para uma função ser considerada ácida, ou para qualquer coisa ser considerada ácida, ela tem que soltar H+. Então aqui, se a gente está falando de ácido, a gente está falando de alguém que consegue soltar H+, ou formar íons H+, numa solução. O ácido carboxílico, ele consegue fazer isso graças a esse hidrogênio aqui, da carboxila, que na presença da água, ele sai formando o íon H+. Mas vamos pensar, por que é esse hidrogênio que sai e não qualquer outro hidrogênio ligado a carbono? Porque esse hidrogênio tem duas qualidades fundamentais. Ele está ligado à presença ou num elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio. Esse oxigênio, se a gente pensar na ligação dele com o hidrogênio. Esse oxigênio, na verdade, por ser muito eletronegativo, ele puxa o par de elétrons dessa ligação para si e enfraquece essa ligação, contribuindo para a saída desse hidrogênio. É por isso que o ácido carboxílico tem essa facilidade de perder esse hidrogênio e não é outro hidrogênio que sai da cadeia carbônica. E junto, na verdade, para contribuir para essa puxação aqui desse par de elétrons, tem também, aqui muito próximo, uma dupla ligação, que é uma outra ligação mais forte do que as ligações simples e que também contribui para puxar esse par de elétrons. Vocês vão acabar percebendo que essas duas coisas, a dupla ligação e a presença de elemento eletronegativo, contribuem muito para puxar, na verdade, isso. E, portanto, para esse hidrogênio, na verdade, conseguir sair. Isso que explicaria por que outras funções que tenham H, por exemplo, o álcool, não é ácido. Justamente porque o álcool não tem a dupla ligação para conseguir puxar esse par de elétrons e fazer o hidrogênio sair. Então, um exemplo que a gente tem disso que a gente está comentando é o ácido acético. Veja, o ácido acético ele tem o hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo que é o O, e tem junto dele uma dupla ligação, quer dizer, esses dois juntos contribuem para esse H sair como H+. E se existe o positivo, tem que existir o negativo. No caso, o negativo é todo o resto, Ou seja, CH3, C dupla O, O ligação. Então vamos pensar, não é só o ácido carboxílico que tem então um hidrogênio ligado ao oxigênio, quer dizer, a elemento eletronegativo, e dupla próxima. Tem outras funções que também são assim. Uma outra que também é assim, se a gente parar para pensar, é o fenol. O fenol, veja, ele tem o hidrogênio ligado ao oxigênio da hidroxila, quer dizer, elemento eletronegativo, e próximo ele tem várias duplas ligações do anel aromático. Então tudo isso contribui para esse hidrogênio sair na forma de H+. Repara que isso só vai também acontecer na presença da água, e a gente já meio que conhece isso e sabe o porquê disso quando a gente estuda ácidos na outra química, porque a água tem um oxigênio com um par de elétrons que consegue capturar, que consegue absorver esse hidrogênio aqui que sai para formar o H3O+. E aí a gente representa simplesmente essa saída como H+, e aqui a gente tem todo o resto formando o íon negativo, que é o benzeno ligado ao O, que a gente chama de fenolato, O-. Bom, então a gente pode pensar que existem então outras funções que também são assim, que tem dupla ligação e hidrogênio ligado ao oxigênio. A terceira, que a gente vê muito em isomeria, tautomeria, é a função enol. Repara que da mesma forma ele também é ácido, porque vai ter esse hidrogênio ligado ao O e próximo uma dupla ligação, que é o que contribui para a saída desse hidrogênio. Então repare que é esse hidrogênio que sai. Os outros hidrogênios não conseguem sair porque eles não estão ligados ao oxigênio, eles estão ligados a carbono. Então esse hidrogênio sai formando H+, e o resto forma a estrutura negativa, que é o CH2 dupla CO-H. Então, para resumir, a gente então conhece três funções de caráter ácido: ácido carboxílico, fenol e enol. E para a base, que a gente também tem que entender que se existe ácido, existe a base,
a gente tem como função principal as aminas. Ora, mas se a gente pensar, se ácido é ácido porque libera H+, base é base porque libera o OH-. Mas aí não faz sentido, porque se a gente olhar as aminas, elas não têm na estrutura delas o ânion hidroxila, o OH-. Então de onde vem esse OH-? Esse OH- vem da interação de uma amina com a água. Então quando a gente joga uma amina com a água, ou na água, perdão, a gente tem o nitrogênio com um par de elétrons que consegue formar o OH- na interação com a água. Para a gente conseguir entender isso, vamos escrever a água de um outro jeito. Ao invés de dois hidrogênios separados, escrever o OH em separado e fazer com que esse hidrogênio vá para a amina. Por que esse hidrogênio consegue ir para a amina? Porque como ela tem um par de elétrons sobrando aqui no nitrogênio, lembrando, o nitrogênio faz 3 ligações e por isso fica um par de elétrons disponível, já que dos 5 elétrons ele usa 3, fica um par sobrando. Esse par sobrando pega esse hidrogênio da água, chups, e aí vai acabar formando o íon NH3+, e esse OH, então, sobra como OH-. Por que esse hidrogênio vai para o par de elétrons? Porque o hidrogênio quer sempre receber 2 elétrons. Ele vê justamente esses 2 elétrons sobrando, então entre ficar compartilhando o elétron com o oxigênio e pegar 2 elétrons todos para si, ele prefere ir na direção desse par sobrando. Um exemplo clássico de onde isso acontece é a metilamina. A metilamina interagindo com a água, e aí vamos reescrever essa água como HOH. Então, nessa interação, o par de elétrons da amina aí é dado ao hidrogênio, chups, e aí vai acabar formando o íon CH3, NH3+. Ele fica mais porque o hidrogênio, na verdade, como H+ vai para cá, 2 Hs mais 1 ficam 3, e o OH-, caracterizando então a solução básica. Repara que a gente conhece muito bem isso porque as aminas têm cheiro ruim e dão um caráter básico em solução, e essa base pode ser neutralizada por ácido. Né? A gente conhece muito bem isso quando, por exemplo, a gente mexe com um peixe em casa e tem um cheiro muito ruim e quer se livrar desse cheiro. Para isso a gente usa limão ou vinagre. Lógico, porque como a amina é uma base, ela é neutralizada pelo limão e pelo vinagre, que são ácidos. É por isso que esse ácido destrói o cheiro do peixe, porque a amina é destruída, é neutralizada na ação do ácido. Bom, legal. Então, até aqui, então a gente percebe que a gente tem funções ácidas, que são 3, e uma função que é básica, que é a amina. Agora, como saber quão forte ou quão fraco é esse ácido ou essa base? Bom, a força deles depende fundamentalmente de 2 fatores. A presença de elementos eletronegativos, que aumentam a força de um ácido ou diminuem a força de uma base, ou a presença da cadeia carbônica, que pode diminuir a força de um ácido ou aumentar a força de uma base. Como exemplo, eu peguei esses dois para a gente analisar juntos. Veja que aqui a gente tem 2 grupos que tem o ácido carboxílico, C+OH, ou seja, são 2 moléculas de caráter ácido. Mas como saber qual delas é a mais forte? Quer dizer, qual delas libera o H+ mais fácil? Ora, a gente vai procurar quem tem o maior número de elementos eletronegativos. Lembrando, os elementos eletronegativos estão naquela frase, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Elementos que estão nessa frase são os eletronegativos. E quanto mais elementos eu tiver deles, maior a força ácida vai ser. Então, quando a gente olha, na verdade, esses 2 ácidos, a cadeia carbônica dos 2 é a mesma. Afinal de contas, os 2 têm 2 átomos de carbono. Porém, esse não tem elementos eletronegativos. Esse tem. Repara que esse tem 3 átomos de cloro ligados nele. Então, por que esse, na verdade, vai ser o ácido que, teoricamente, é mais forte? Por que esses elementos eletronegativos aumentam a força do ácido? Porque se a gente pensar na ligação oxigênio-hidrogênio, o fato dos elementos eletronegativos estarem aqui fazem com que eles puxem esse par de elétrons mais para próximos do oxigênio. Eles aumentam essa força para puxar esse par e por isso eles enfraquecem mais essa ligação e deixam esse hidrogênio sair mais fácil. Por isso que esse ácido é mais forte. Então a gente pode sempre prever, quanto mais elementos eletronegativos um ácido tiver, mais forte ele vai ser, porque mais fácil vai ser desse hidrogênio sair. E aqui, no caso da cadeia carbônica, a situação se inverte.
Aqui, no caso dos dois, a gente não tem elementos eletronegativos, muito embora os dois sejam ácidos. Porém, o que a gente tem é que no segundo caso a cadeia carbônica no segundo é maior. E quanto maior a cadeia carbônica, mais átomos de carbono a gente tem, e aí acontece o sentido inverso. Mais forte fica a ligação e, portanto, mais difícil é desse hidrogênio sair. Portanto, mais fraco vai ser esse ácido. Então a gente pode concluir que no primeiro caso, o ácido de baixo é o mais forte. E no caso de cima, é o contrário. Esse ácido que tem a menor cadeia carbônica vai ser, na verdade, o ácido mais forte. Beleza? Então agora é só mandar bala nos exercícios que estão no link de vocês no Moodle. Deixa um abraço, a gente se vê. Valeu!